vamos a mais um estudo, né? Vamos ver um pouquinho de eletrólise. Eu sou a professora Ângela Ferreira. Eu peço que curta o vídeo e continue assistindo para vocês entenderem um pouquinho sobre isso. A eletrólise nada mais é que você dar a um sistema, fornecer um sistema corrente elétrica para você obter uma reação química, tá? As eletrólises elas ocorrem em sistemas parecidos com esse, onde você tem o cátodo, o ânodo, que aqui você tem eletrodos, né, positivos e negativos. Aqui uma solução que pode ser uma solução aquosa da substância, ou pode ser a substância fundida, e aqui você vai ter o polo positivo, o polo negativo. O cátodo é o polo negativo na eletrólise, para onde os cátions migram, e o ânodo é o polo positivo, para onde migra os ânions, certo? Então, dessa forma, se tem uma eletrólise, né? A eletrólise ela é separada em eletrólise ígnea e eletrólise aquosa. A eletrólise aquosa é quando você tem a substância iônica em estado líquido fundido, sem a presença de água. Aí, por exemplo, aqui a gente tem um sistema onde você tem uma substância fundida aqui, os eletrólitos, o anodo e o cátodo aqui, né? A gente tem a célula eletroquímica onde ocorre a reação. A gente pode observar que o fluxo de elétrons vai do ânodo para o cátodo, né? E você vai aqui acontecer no ânodo a oxidação e no cátodo a redução. Os ânions vão para o ânodo e os cátions vão para o cátodo, e aqui a gente tem um resumo do que acontece numa eletrólise, não só na eletrólise ígnea, né? A transferência de elétrons é do anodo para o cátodo, o polo positivo é um anodo, é onde atrai os ânions, e ocorre a oxidação, o anodo. O cátodo, ele é o polo negativo, atrai os cátions e ocorre a redução. A eletrólise ígnea, falando de um exemplo prático, a gente pode ter aí do NaCl, né? O NaCl, quando ele está na sua forma de sal mesmo, sólido, ele está lá em NaCl, só que a gente pode entender que esse NaCl, como é uma substância iônica, tem um cátion, que é o Na+, né? Junto com o ânion, que é o Cl-, né? Lembrando que nesse caso ocorre uma doação de elétrons do sódio para o cloro. Então, uma eletrólise onde que acontece isso, a gente vai ter a redução do sódio mais a sódio zero, e uma oxidação, a gente vai ter a oxidação do Cl- para o Cl2. Lembrando que sempre que eu tiver um metal, a redução vai formar esse metal sozinho na sua forma sólida. E sempre que eu tiver um ametal, vai formar um gás, certo? É uma dicasinha aí para vocês não esquecerem desses processos. Então, eu posso aqui somar essas duas equações, lembrando que aqui eu tenho que multiplicar por 2. Por que eu tenho que multiplicar por 2? Porque eu tenho que deixar o número de elétrons iguais nas duas semi-reações, e eu somar isso aqui, eu vou cortar esses elétrons, porque um está sendo tá como reagente da reação, e o outro está sendo fornecido pela reação. Então, eles têm que estar em valores iguais, eu posso somá-los, né? Se eu somar isso aqui, eu vou ter 2Na+, mais 2Cl-, formando o Na sólido e Cl2, né? A gente pode observar que a eletrólise ela acontece para a formação normalmente de substâncias simples, como Na sólido e Cl2, certo? Eu vou mostrar para vocês que essa reação aqui é uma reação não espontânea. Para isso eu tenho os potenciais de redução do sódio e o potencial de redução do cloro, né? Lembrando que para cálculo de potencial eu faço potencial de redução do cátodo menos potencial de redução do ânodo, né? Então vai ser menos 2,71 menos mais 1,36. Eu vou achar aqui um valor de menos 4,07 volts. Isso quer dizer que o potencial é negativo, ou seja, se o potencial é negativo, a reação é não espontânea, certo? Um outro tipo de eletrólise aquosa, é quando você tem um composto iônico dissolvido em água, e
ocorre um processo de ionização, e a gente tem que levar em consideração também a autoionização da água. Então, a gente teria essas duas equações ocorrendo aqui, a água formando o NaH+, e o OH-, e o NaCl em solução ali, liberando Na+, e Cl-. Então, a gente pode perceber que a gente vai ter duas opções de cátodo. A gente tem dois cátions em solução, e vai ser as minhas opções de cátodo, né, que seria o H+ e o Na+. Aí eu vou ter que lembrar de uma tabelinha lá, lembra do UAU, por exemplo, né, metais alcalinos da família 1A, 2A e 13, 1A, 2A e alumínio, são metais que têm reatividade menor que o hidrogênio, e os demais têm reatividade maior que o hidrogênio. Então, entre hidrogênio e sódio, né, quem vai ser o meu cátodo vai ser o hidrogênio, porque o sódio está na família aqui 1A. Nas opções de ânodo, eu tenho o OH e o Cl-, certo? E aí também eu vou ter uma tabelinha aqui, onde o OH está aqui, né? Menos reativo que eles é os ânions oxigenados e o F-. Ânions oxigenados, CO3, 2-, SO4, 2-, e os ânions não oxigenados, cloreto, brometo, iodeto, sulfeto, estariam enquadrados aqui. O Cl, ele está aqui, né? Ele é o cloreto, ele está aqui, e o OH aqui, ou seja, o cloreto é mais reativo, então, como anodo, seria ele a opção. Então, eu vou reescrever as minhas equações. A primeira equação que eu vou ter aqui é a equação de dissociação iônica do sal ali. NaCl vai se transformar quando eu colocar em água, em Na+, Cl-, eu vou ter essa separação mais evidente ali. Eu vou colocar a reação de autoionização da água, né, formando 2H+, mais 2OH-. E no meu cátodo eu vou ter a redução do hidrogênio, certo? O H+ vai se transformar em H2, lembrando que o hidrogênio não é um metal, não é um ametal, e ele sempre vai formar um gás na sua redução. E o meu ânodo, né, vou colocar aqui de ânodo, vai ser o cloro, e eu vou formar sair do Cl- e formar o Cl2, né. Aqui eu tenho a captura de 2 elétrons, aqui eu tenho a doação de 2 elétrons. Se eu somar essas 4 equações, o que eu vou ter? O que for igual e de lados opostos, eu vou cortar, 2 Cl- de um lado, 2 Cl- do outro, 2H+ de um lado, 2H+ do outro, 2 elétrons de um lado e 2 elétrons do outro. Eu somei isso aqui, né? Então, vai ser eliminado. Então, a minha equação global dessa reação seria 2 NaCl em meio aquoso, mais água, formando 2 Na+, mais OH-, vai formar também H2 e Cl2. Você pode encontrar isso aqui também como NaOH, é uma forma de reescrever essa equação, NaOH, né? Então, a eletrólise aquosa do NaCl forma uma base, que é o NaOH, mais gás cloro e gás hidrogênio. Espero que vocês tenham entendido o que é eletrólise, né? Curta o vídeo, por favor, se não curtiram, deixe nos comentários as dúvidas, sugestões. Caso queiram, me siga no Instagram, Prof. Ângela Ferreira, e meu muito obrigado.